Bom dia, vamos à leitura bíblica do dia. Hoje é dia 23 de janeiro, estamos no desafio da leitura bíblica completa em ordem cronológica. Vamos lá? O livro de Jó. Jó, capítulo 34. Ademais, Eliú respondeu e disse: Ouvi minhas palavras, ó vós, homens sábios, e dai ouvidos a mim, vós que tendes conhecimento, porque o ouvido prova as palavras, como a boca prova o alimento. Escolhamos para nós o julgamento, saibamos entre nós o que é bom. Porque Jó disse: Eu sou justo, e Deus levou embora o meu julgamento. Deveria eu mentir contra o meu direito? Minha ferida é incurável, sem transgressão. Que homem é como Jó, que bebe o escárnio como água? Que anda em companhia dos trabalhadores da iniquidade? E caminha com os homens perversos? Porque ele disse: Nada lucra o homem ao deleitar-se em Deus. Portanto, ouvi-me, vós, homens de entendimento. Longe esteja de Deus o fazer a maldade, e do Todo-Poderoso a prática da iniquidade. Porque o trabalho de um homem ele lhe retribuirá, e fará com que cada homem receba de acordo com os seus caminhos. Sim, certamente Deus não agirá perversamente, nem perverterá o Todo-Poderoso o julgamento. Quem fez a terra sob os céus, ou quem organizou o mundo todo? Se ele puser seu coração sobre o homem, se ele juntar para si o seu espírito e o seu fôlego, toda a carne perecerá juntamente, e o homem voltará novamente ao pó. Se agora tens entendimento, ouve isto. Escuta a voz das minhas palavras. Deve aquele que odeia o direito governar? E tu condenarias aquele que é o mais justo? É certo dizer a um rei: Tu és perverso, e aos príncipes sois ímpios? Quanto menos aquele que não aceita as pessoas dos príncipes, nem considera os ricos mais do que os pobres? Porque todos eles são obra de suas mãos. Em um momento eles morrerão, e as pessoas serão perturbadas à meia-noite, e passam, e os poderosos serão tomados sem que haja mão. Porque os seus olhos estão sobre os caminhos do homem, e ele vê todos os seus passos. Não há trevas nem sombra de morte, onde os trabalhadores da iniquidade possam se esconder, porque ele não colocará sobre o homem mais do que é justo, para que ele entre em julgamento com Deus. Ele partirá em pedaços homens poderosos sem número, e colocará outros em seu lugar. Portanto, ele conhece suas obras, e ele os derruba à noite para que eles sejam destruídos. Ele os ataca como homens perversos à vista aberta de outros, porque eles viraram as costas para ele e não consideraram nenhum de seus caminhos, para que eles fizessem com que o clamor do pobre viesse até ele, e que ele ouvisse o clamor dos aflitos. Quando ele dá tranquilidade, quem então pode causar problemas? E quando ele esconder a sua face, quem então poderá vê-lo? Seja contra uma nação, seja contra um homem somente, para que o hipócrita não reine,
para que as pessoas não sejam iludidas. Certamente é digno de ser dito a Deus: eu tenho suportado o castigo, não ofenderei mais. Aquilo que eu não vejo, ensina-me, tu. Se tenho feito iniquidade, não o farei mais. Deveria ser de acordo com tua mente? Ele o recompensará, se tu recusares, ou se tu escolhes e não eu. Portanto, fala o que tu sabes, que os homens de entendimento me digam, e que um homem sábio me ouça. Jó falou sem conhecimento, e suas palavras eram sem sabedoria. Meu desejo é que Jó possa ser provado até o fim por causa de suas respostas aos homens perversos. Porque ele acrescenta rebelião ao seu pecado. Ele bate as mãos no meio de nós e multiplica suas palavras contra Deus. Jó, capítulo 35. Eliú falou ainda mais e disse: pensas tu que é correto dizer: minha justiça é maior do que a de Deus? Por que tu disseste: que vantagem seria para mim? E que lucro terei se eu for limpo do meu pecado? Eu responderei a ti e aos teus companheiros contigo. Olha para os céus e vê, e contempla as nuvens que são mais altas do que tu. Se pecares, o que fazes contra ele? Ou se tuas transgressões se multiplicarem, o que fazes a ele? Se tu fores justo, o que lhe dás? Ou o que recebe ele da tua mão? A tua maldade pode ferir um homem, como tu és, e a tua justiça pode beneficiar o filho do homem. Por causa da multidão de opressões, eles fazem os oprimidos clamarem. Eles clamam por causa do braço dos poderosos. Mas ninguém diz: onde está Deus, meu Criador, que dá canções à noite, que nos ensina mais do que os animais da terra e nos faz mais sábios do que as aves dos céus? Lá clamam, mas a ninguém dá resposta, por causa do orgulho dos homens maus. Certamente Deus não ouvirá a verdade, nem a considerará o Todo-Poderoso. Embora tu digas que não o verás, ainda assim o juízo está diante dele. Por isso confia nele, mas agora, porque não é assim, ele visitou sua ira, embora ele não a conheça em sua grande extremidade. Portanto, Jó abre sua boca em vão. Ele multiplica palavras sem conhecimento. Jó, capítulo 36. Prosseguiu também Eliú e disse: espera-me um pouco e mostrar-te-ei que eu ainda tenho o que falar em favor de Deus. Eu trarei o meu conhecimento de longe e atribuirei justiça ao meu Criador. Porque verdadeiramente as minhas palavras não serão falsas. Aquele que é perfeito em conhecimento está contigo. Eis que Deus é poderoso e não despreza ninguém. Ele é poderoso em força e sabedoria. Ele não preserva a vida do perverso, mas dá o direito ao pobre. Ele não tira os seus olhos do justo, mas com reis estão eles sobre o trono. Sim, ele os estabelece para sempre, e eles são exaltados. E se eles estiverem ligados a grilhões e presos com cordas de aflição,
Então ele lhes mostra as suas obras e as suas transgressões com as quais se excederam. Ele também lhes abre os ouvidos à disciplina e comanda que eles retornem da iniquidade. Se eles o obedecerem e o servirem, passarão seus dias em prosperidade e os seus anos em prazeres. Mas se eles não obedecerem, perecerão pela espada e morrerão sem conhecimento. Mas os hipócritas de coração amontoam a ira. Eles não clamam quando ele os amarra. Eles morrem na juventude e sua vida está entre os imundos. Ele livra o pobre de sua aflição e abre seus ouvidos na opressão. Ainda assim, ele teria te removido do lugar estreito para um lugar amplo, onde não há aperto. E o que se colocaria na tua mesa estaria cheio de gordura. Mas tu cumpriste o julgamento do perverso. Julgamento e justiça tomam conta de ti. Porquanto há ira, cuidado para que ele não te leve embora com seu golpe, porquanto nenhum grande resgate te livrará. Estimará ele tuas riquezas? Não, nem ouro, nem todas as forças do poder. Não desejes a noite, quando as pessoas são cortadas de seus lugares. Tome cuidado, não consideres a iniquidade, porque isso escolheste ao invés da aflição. Eis que Deus exalta pelo seu poder. Quem ensina como ele? Quem lhe ordenou o seu caminho? Ou quem pode dizer, tu forjaste iniquidade? Lembra-te de magnificar a sua obra, que os homens contemplam. Todos os homens a veem, o homem a contempla de longe. Eis que Deus é grande, e nós não o conhecemos. Nem pode o número de seus anos ser esquadrinhado, porque ele faz pequenas as gotas da água. Eles derramam a chuva de acordo com o seu vapor, e que as nuvens gotejam e destilam sobre o homem abundantemente. Também pode alguém entender as exibições das nuvens ou o barulho de seu tabernáculo? Eis que ele estende a sua luz sobre elas e cobre o fundo do mar, porque por estas coisas julga as pessoas. Ele dá alimento em abundância. Com as nuvens encobre a luz e comanda que ela não brilhe por entre a nuvem. O barulho anuncia a tempestade, assim como o gado percebe pelo vapor. Aleluia! Vamos completar agora, finalizando com Jó capítulo 37. Sobre isto também treme o meu coração e se move de seu lugar. Ouvi atentamente o barulho da sua voz e o som que sai da sua boca. Ele o direciona debaixo de todo o céu e a sua luz até os confins da terra. Depois disto, ruge uma voz. Ele troveja com a voz de sua excelência, e ele não os deterá quando a sua voz for ouvida. Deus troveja maravilhosamente com a sua voz. Grandes coisas ele faz, as quais não podemos compreender. Porque a neve diz, sê sobre a terra, como também a garoa e a forte chuva de sua força. Ele sela as mãos de todo o homem,
para que todos os homens possam conhecer a sua obra. Então os animais entram nos seus covis e permanecem em seus lugares. Do sul vem o redemoinho de vento, e do norte o frio. Pelo sopro de Deus se dá a geada, e a largura das águas é estreitada. Carrega de umidade a densa nuvem. Ele dispersa sua nuvem brilhante, que giram e dão voltas pelos seus conselhos, para que façam o que quer que ele as comande sobre a face do mundo na terra. Ele a faz vir, seja por correção ou por sua terra ou por misericórdia. Ouve isto, ó Jó, para e considera as obras maravilhosas de Deus. Acaso tu sabes quando Deus as dispôs e fez brilhar a luz da sua nuvem? Conheces tu o equilíbrio das nuvens e as obras maravilhosas daquele que é perfeito em conhecimento? Como as tuas roupas são aquecidas quando ele aquieta a terra com o vento do sul, estendeste com ele o céu, que é forte e como um espelho fundido? Ensina-nos o que lhe diremos, porque não podemos ordenar nosso discurso por causa das trevas. Ser-lhe-á contado que eu falo? Se um homem falar, certamente ele será engolido. E agora os homens não veem a luz brilhante que está nas nuvens, mas o vento passa e as limpa. Bom tempo vem do norte. Em Deus há uma tremenda majestade. Ao Todo-Poderoso não conseguimos alcançá-lo. Ele é excelente em poder e em juízo e em plenitude de justiça. Ele não afligirá. Os homens, portanto, o temem. Ele não respeita ninguém que seja sábio de coração. Aleluia! Essa foi a leitura de hoje. Amém? Que o Senhor abençoe sua vida e te guarde. Eu aguardo vocês na oração das 18, em nome de Jesus. Fique com Deus. Amém.